oitava praga. Êxodo capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. A praga, a descrição mais longa de todas elas, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhoto ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela não aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda porque o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco. Assim, ide somente vós os homens, e por isso é que o pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha atraído os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a terra, toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado desta vez ainda, e que oreis ao Senhor, o vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, eis aqui a tua bendita e santa palavra. Fala conosco nessa manhã.
instrui a tua igreja, edifica o teu povo e torna Cristo conhecido mais e mais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A praga, a oitava praga, ela tem um foco, ela trata de todos os temas que as outras tratavam, mas ela agora está focando num ponto primordial: a descendência, os nossos filhos. Foi dito desde então que as pragas deveriam ser, elas seriam manifestadas para que o Egito soubesse que Deus é o Senhor. Agora, não apenas para que o Egito saiba que Deus é o Senhor, mas para que os nossos filhos saibam que Deus é o Senhor. E aqui você começa a entender, irmãos, que as ações de Deus na história, elas eram registradas não apenas para aquela geração que via e ouvia a palavra de Deus, mas que ela era registrada para as gerações seguintes. E elas teriam nas gerações seguintes o poder de salvar, de restaurar, de trazer esperança ao povo de Deus em gerações que seriam posteriores àquela. Não apenas a de Moisés, mas a todas as que procederiam, as que viriam após ele. Isso então nos leva ao primeiro grande ponto, que é o todo dessa narrativa. Não é? O grande ponto que nos leva a entender da importância dos atos de Deus na história da redenção. E o registro desses atos, que tinham a intenção de abençoar, de edificar e de fortalecer uma igreja futura, presente e futura. O que nós contamos para os nossos filhos? Quais são as histórias que nós escrevemos para os nossos filhos? O que eles sabem acerca do poder de Deus? As histórias de Moisés e o povo de Israel, elas são contadas como sendo a sua história, ou uma história distante que ocorreu no passado. Como nós contamos as histórias para os nossos filhos? Nós precisamos entender que a revelação bíblica, ela não nos faz espectadores dos atos redentivos, mas o registro bíblico, na realidade, não nos faz espectadores, mas sim participantes dos eventos históricos. Nós estamos dentro dessa trama, nós estamos dentro dessa história. O que ocorreu no Egito foi para mim e para os meus filhos. A redenção operada por Deus, o poder de Deus, a manifestação da sua glória, para mostrar para o Egito que Deus era poderoso, mas para os meus filhos que Deus é poderoso, que Deus é o Senhor e que Ele é o Rei da Glória. Para que não tenha dúvida que esse é o ponto central dessa narrativa, vocês vão ver que logo no verso 2, não é? O verso 2 ele diz abertamente assim: e para que conte a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. Para que você diga aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos o que eu fiz no Egito. E para que você entenda isso, não é? Você vai ver que na linguagem usada por Faraó vai ser: deixe as crianças aqui. Vá apenas os homens sacrificarem. Apenas os homens possam ir sacrificar e deixe as crianças e as mulheres aqui. Ele disse: não, vão os nossos filhos, vão as nossas crianças, vão as nossas mulheres, os nossos gados, tudo sairá conosco. E a última expressão
do versículo de Êxodo, no capítulo 10, a última dessa praga, termina dizendo assim: e este não deixou ir os filhos. Quem são seus filhos? Aqueles que são e que serão libertos por Deus, por meio da 10ª e última praga que está se aproximando. Por que nós vamos deixar os nossos filhos fora da aliança? Por que nós vamos sair sozinhos? Por que nossos filhos ficarão para trás? Por que não levo os meus filhos comigo? Por que eles não são parte da minha história? Por quê? Por que eu vou cultuar a Deus sozinho e deixar meus filhos em casa? Por que eu vou cultuar a Deus no dia do Senhor? Eu vou ouvir a pregação da palavra e meus filhos vão para uma salinha lá fora ouvir uma historinha sobre Cristo. Por quê? Essa é a tentação de Faraó que permanece nos nossos dias. Apenas os homens deixem os nossos filhos para fora. Deixem os nossos filhos para fora. Isso também nos mostra a responsabilidade que Moisés tinha para com o povo de Deus como um todo, e como Deus via o povo de Deus, não apenas como homens. Eles eram contados como homens porque eram homens de guerra, mas como povo da aliança, os meus filhos eram contados. Mas para a guerra, os meus filhos ficavam em casa. O homem ia para a guerra. Eles eram contados como homens de guerra. Mas não, na aliança era contado o pai, a mãe, os filhos, os netos, os bisnetos. Eles pertenciam à aliança de Deus com o Senhor. Deus está dizendo, e agora, quando mais se aproxima o fim desse momento redentivo, o ápice da história da redenção, quanto mais se aproxima esse momento, irmãos, mais as coisas vão sendo conectadas no texto. Se você prestar bem atenção à linguagem utilizada no próprio capítulo 10, acompanhe comigo, por favor. Você vai perceber que no capítulo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, porque lhe endurecerei o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Pela primeira vez, a narrativa começa já com o coração dele endurecido. Todas as pragas até aqui, ele endurecia o coração no fim. Mais uma vez o coração foi endurecido. Agora, essa praga começa com a verdade: eu vou endurecer o coração de Faraó. Veja, o último verso, no verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Agora não há mais possibilidade. O texto ele inicia e termina dizendo: não há mais possibilidade de restauração para Faraó. Agora está fechado o cerco. Agora, da primeira palavra à última palavra, ele é um homem insensível, ele não dá ouvidos à minha voz. Mas o que se passa no coração de um homem endurecido? Eu vou tentar enganar Deus, eu vou tentar estabelecer um padrão para tentar mostrar uma outra saída. Ele quer tirar o povo daqui, eu vou apenas pedir para os homens, mas eles vão voltar e ser meus escravos. Eu não quero que eles deixem de me servir, eu não quero que eles deixem de ser meus escravos, eu não quero que eles sejam servos desse Deus, eu não quero que eles saiam para servi-lo, eu quero que eles continuem me servindo. Então eu vou fazer um acordo, eles saem a metade e voltam posteriormente para me servir. Eu vou tentar estabelecer um argumento com ele. O coração do homem endurecido, o homem que não tem sensibilidade à voz de Deus, é tanta tolice. Você pensa que não é possível que um imperador, que um faraó,
um homem de tanto conhecimento pudesse parecer tão tolo assim. Mas é assim que acontece com o coração do homem insensível à voz de Deus. Ele é tolo. Os argumentos dele são cientificamente extraordinários, mas eles são mais tolos do que a mula de Balaão, que ainda abriu a boca para falar a palavra de Deus. Eles são mais tolos que a mula de Balaão, querendo argumentar contra o Todo-Poderoso, querendo estabelecer um argumento contra o Todo-Poderoso. A visão deles, nós estamos enganando a Deus. A visão de Deus, eu estou manifestando meu nome com mais poder. Deixa o coração dele virar uma pedra, para que a minha glória seja vista com mais poder nessa terra. Acompanhe a linguagem do texto comigo, por favor. Versículo 2. Para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Essa é a razão pela qual o coração dele é endurecido, para que o meu nome possa ser conhecido com mais força e poder, para que eles saibam que eu sou o Senhor, para que os teus filhos saibam que eu sou o Senhor. E Faraó vai saber que eu sou o Senhor também, mas quando ele souber, vai ser da pior maneira possível. Ele até chega a confessar o pecado, nós vamos ver aqui na sequência do texto. Mas uma confissão, como na praga anterior, que não passava de palavras, essa confissão não passou de palavra vazia. Eram palavras vazias. Na linguagem do texto, na narrativa que Moisés estabelece para nós, ele vai endurecer o coração para tentar enganar Deus. E Deus endurece o coração dele para mostrar a sua glória. São perspectivas diferentes. O mal que aparentemente avança nesse mundo parece zombar do nome do Criador. Parece manifestar que Deus não está no controle de tudo. Parece manifestar que o mal tem mais poder sobre as coisas do que as coisas de Deus. Você vê a corrupção num país como o nosso, não é? As desventuras de uma nação como a nossa. Uma semana de eleição onde a mentira é a única verdade proclamada, onde o engano é a única verdade proclamada. E você olha e diz: meu Deus, onde tu estás? A linguagem do mundo parece que eles estão prevalecendo. Mas na linguagem de Deus, eles verão a minha glória com mais poder do que antes. Quando eu manifestar o meu juízo sobre o mundo. Então não descanse você no aparente domínio das trevas desse mundo. Não descanse você na aparente sabedoria dos que não temem a Deus. Descanse você no Deus que ri da sabedoria dos homens. Veja o texto sagrado comigo, por favor. Versículo 3, no verso 2 especificamente ele diz: para que conte a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios. Como eu fiz zombaria com eles. Como que a inteligência dele eu transformei em zombaria. Eu zombei do nome deles. Eles se achavam poderosos e eu manifestei o meu poder a eles. Para que eles entendam quem eu sou e a glória do meu nome. Nós cantamos
momento de adoração, Salmo de número 2, que descreve exatamente a glória dessa mensagem. Os reis da terra se amotinam, eles fazem pactos entre eles contra o ungido do Senhor. Eles se levantam contra o ungido do Senhor. Eles vão rir. Eles estabelecem, eles fazem galhofa da glória de Deus. Sabe o que acontece? Diz o texto sagrado: o Senhor ri deles. O Senhor ri deles. E diz para eles assim: busquem conselho em mim enquanto há tempo. Beijem o meu filho enquanto há tempo, para que não venha repentina destruição sobre vós. Corram para o meu filho enquanto há tempo. Aproximem-se do meu ungido enquanto há tempo. Ninguém ri do Senhor. Ninguém zomba do Senhor. Ninguém se levanta contra o seu reino como se fosse um reino inferior. Não, ninguém. Porque o dia em que ele se levantar, vocês vão entender o porquê da dureza e da aparente vitória dessas trevas, desse mundo que nós vivemos. Porque a sua glória será vista com mais poder. E como Deus faz isso, irmãos? Como é que Ele faz? Como é a obra dessa redenção? Isso se dá por meio da obra da descriação, como nós temos usado esse termo durante as pragas. Descriar, esse neologismo, seria como toda a linguagem da criação, ela é usada ao avesso no Egito. A Bíblia diz, se você prestar bem atenção, por favor, comigo, no verso 5, por exemplo, ele diz assim, verso 4 em diante: do contrário, se recusares deixar o meu povo, eis que amanhã te trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela não aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedra, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Veja o que aconteceu no verso 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Preste atenção. E aqui a palavra hebraica utilizada para escurecer aqui é a mesma palavra usada lá em Gênesis. Então, o abismo que se chama, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus chamou a luz. Agora Ele chama as trevas sobre eles. A imagem é que a quantidade de gafanhoto era tão impressionante que o sol não podia chegar à terra. Ele tomava conta de toda a região. Eu mostrarei a minha glória a vocês. Mas a escuridão, ela vem acompanhada também com ainda uma outra linguagem da descriação, do mundo sendo destruído para ser reconstruído. Perceba, por favor, ainda no versículo 15, na segunda parte: devoraram toda a erva da terra, de todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. E a linguagem aqui é a mesmíssima de Gênesis. A planta e seus frutos, a erva do campo, tudo isso parou de produzir. Deus estava recriando, renovando a sua criação, refazendo a sua criação. A linguagem do novo céu e a nova terra estavam aqui implícitos nesse conceito. Das trevas vem a luz, de um mundo que produzia, passa a não produzir, para que agora a redenção e esse mundo, aí você vai ter a linguagem do jardim do Éden, usada na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, exatamente o oposto
dessa terra do Egito, que passa a não mais produzir, nem dar frutos. A terra para onde eles estão indo é um jardim que produz leite e mel em abundância. A linguagem da redenção, a linguagem da nova criação é estabelecida por Deus. E o texto continua, quando agora, aparentemente, Faraó se arrepende. Mas é impressionante, se você voltar comigo, por favor, ainda, no versículo 3, verso 3 diz assim: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que sirva. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Agora, quando ele usa a expressão daqueles que são os oficiais, verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando lhe será possilado este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Você não tem noção do que está acontecendo? Faraó começa a perder todo o grupo que andava com ele. Os magos, até hoje, estão com tumores no corpo. Porque foi a última vez que nos ouvimos falar sobre os magos do Egito. Chegaram na presença de Moisés, não conseguiram ficar muito tempo, por causa das dores causadas pelos tumores. Sumiram de cena, não apareceram mais. Agora, os oficiais estão desertando, estão abandonando. É a última vez que nós vamos ouvir falar deles. Você não está vendo a ruína que o Egito se encontra. Deixa aí esse povo daqui. Mas a glória de Deus ainda não tinha se manifestado na sua totalidade. Mas ainda assim a dureza do coração de Faraó precisava se manifestar 2 vezes mais antes do julgamento final. Então Faraó mais uma vez se arrepende do seu pecado. Veja o texto, por favor, quando ele diz no verso 16: então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós, vosso Deus. Pois perdoe o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Que tire de mim esta morte. Coisa impressionante, irmãos, o que ocorre aqui nesse momento. Muitas vezes, a misericórdia de Deus, ela é usada para endurecer os homens. E muitas vezes, para quebrantar os homens. No caso de Faraó, ele chegava perto da morte, aí ele orava, ele clamava e Deus tirava dele a morte. Chegava perto da morte, ele pedia, Moisés intercedia por ele e ele... Quantas vezes nós vivemos a vida exatamente assim? Vivemos na prática do pecado. Então quando o Senhor pesa a mão, ai Senhor, pelo amor do teu nome, eu não vou voltar, eu me ajuda, me liberte, eu paro, o Senhor tira a pena de mim, eu continuo a vida. Aí volto à mesma prática, é de novo, o Senhor tem misericórdia, é de novo, aí de novo meu coração, aquilo que era visto como misericórdia de Deus, passa a ser endurecimento de coração e um provável juízo sobre mim. Porque eu tenho repudiado da misericórdia de Deus. Eu tenho brincado com a bondade de Deus.
Eu tenho zombado da misericórdia de Deus. O que parece misericórdia para Faraó foi endurecimento de coração. Foi endurecimento de coração. A nossa grande luta, irmãos, é termos a consciência de que o Senhor já nos libertou de todo e qualquer pecado. Nós já fomos libertos das mãos de Faraó e das mãos de Satanás, das mãos desse mundo. Nós somos livres do Senhor. Nós não precisamos e não devemos viver aprisionados a nenhum pecado nessa vida, porque o Senhor nos libertou. Não permita que a tua luta contra o pecado, que uma vez, nem duas, nem três vezes que você volta ao mesmo erro, na sua luta contra o pecado. Eu sei disso porque essa é a nossa natureza. Eu sei disso porque como homem é a realidade. Eu não estou aqui dizendo algo que não é uma verdade na minha vida e na sua vida. Eu sei da luta como homem, como eu vivo e como você vive. E eu não estou aqui em força alguma dizendo que você é diferente de mim. Mas eu preciso dizer isso, alertá-lo gentilmente. Não permita que essa ida e vinda torne o teu coração insensível à glória e ao juízo de Deus. Não permita. Para que a tua alma não seja destruída no fim. As pragas destruíram plantas, mas o juízo de Deus lançará no inferno corpo e alma do homem. Se você não estiver guardado em Cristo Jesus. Interessante que o texto aqui não diz que as pragas que essa praga não chegou em Gósen, como faz no outro, onde Israel habitava. Mas é claro que não chegou lá. O texto diz: porque isso vai tocar nos teus oficiais, nos teus animais, na tua plantação. Porque ele está falando em ti, nos teus, nos meus. Esse não vai tocar. Porque os meus eu protejo. Porque a ira que cairá sobre eles caiu sobre aquele que eu enviei para morrer por eles. Alguém recebeu a condenação no lugar deles. Esse meu povo não será ferido, porque está protegido por mim mesmo. Por mim mesmo. É um prenúncio de todo o fim da narrativa, das 10 pragas. Essa oitava praga, ela é como que o ápice daquilo que vai acontecer na 10ª praga. Porque, se você lembrar, por exemplo, que é a primeira vez que é enfatizada a ideia dos filhos, porque essa vai ser a ênfase em Êxodo 12, na instituição da Páscoa, quando ele for instituir a Páscoa depois da libertação do Egito. Ele vai dizer: para que quando os teus filhos te perguntarem o que cerimônia é essa, você dirá: o Senhor nos libertou das mãos do Egito. Há uma associação, há um objetivo. O Senhor está libertando o seu povo para abençoar os seus filhos. Mas em segundo lugar, é também o ponto final, começando no capítulo 8, na praga número 8, porque o Mar Vermelho pela primeira vez é citado nas 10 pragas. Veja, por favor, verso 17. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós hoje. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental
Paulo levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território, do Egito. Capítulo 14, verso 28 diz assim, de Êxodo: e voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos, todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Deus diz: nenhum dos gafanhotos sobreviveu. Eu os lancei no mar vermelho. Eu os destruí. Nenhum deles. E Deus está dizendo a Faraó: agora está se aproximando o momento em que não as pragas serão tiradas e lançadas no mar vermelho, mas que agora você e os seus cavalarianos todos serão lançados no mar vermelho e morrerão e serão executados. A narrativa, ela encerra exatamente dizendo: o Senhor mais uma vez endureceu o coração de Faraó, porque ainda faltavam umas 2 pragas. E o Senhor sabia o momento exato quando ele ia manifestar o seu juízo. O mundo estava em tal caos, mas ainda faltam 2 pragas para o fim, quando ele manifestará o seu juízo. Livro de Apocalipse, no capítulo 9, verso 3 e 5. Acompanhe comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 9, verso 3 e 5. É impressionante como o fim descrito em Apocalipse é descrito na linguagem das pragas do Egito. Apocalipse, capítulo 9, verso 3 e 5. Vamos ler do verso 1 ao 5, diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte foi-lhe também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Agora, no fim, não são as árvores que vão ser destruídas. Os homens serão atormentados pelos gafanhotos. E serão atormentados por muito tempo. Preste atenção na situação do seu coração hoje. Você sabe, você tem ouvido isso durante esses domingos. Você não tem poder, porque a Bíblia diz abertamente, de mudar o teu coração. Mas nós estamos pregando um Deus revelado na palavra, que tem poder de endurecer e de quebrantar corações. E você precisa então ouvir nessa manhã. Você necessita clamar ao Senhor, para que o teu coração possa ser esmiuçado por Ele.
qualquer doença que eu possa ter nessa vida por conta de pecado, qualquer pobreza que me possa advir por causa de um pecado, até riqueza que possa me advir por causa de pecado, qualquer dano que eu sofra fisicamente nessa terra por conta do pecado, não se comparará com o dano que vai ocorrer na minha alma e no meu corpo, se Cristo não for o meu Salvador. E se o meu coração não for transformado por Ele, nenhum dano poderá se comparar à destruição da alma e do corpo por toda a eternidade no inferno. Fujam para Cristo, encontre abrigo nele. Lá as trevas não poderão lhe acometer, porque Ele é o sol, Ele é a luz, Ele é a salvação. Fujam para Cristo e vocês encontrarão proteção contra o juízo e a ira de Deus, hoje e para sempre. Amém.